Pode sentar, amados, e abra sua Bíblia. Tem aí, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. O Senhor é o Deus que nos sara, é o Deus que nos cura, cura o nosso corpo físico, cura a nossa alma, e o nosso espírito já está restaurado, amém? Nosso espírito já está restaurado, somos ligados ao Espírito Santo de Deus, nosso espírito foi recriado por Deus, pelo Senhor. Jeremias, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós estamos vendo, amados, a situação de alguns homens de Deus, alguns homens, porque eu ainda disse que muitos não aceitam esse tipo de enfermidade, esse tipo de doença, mas nós vemos que homens de Deus padeceram deste mal, dessa enfermidade também, e como eles foram curados. E serve-nos para nós como exemplo, para sermos também libertos, sermos curados na nossa alma também. Como falamos muitas vezes, ou mais, das vezes, a doença na alma, ela dói mais do que a doença no corpo físico. As pessoas vivem aí, vivem chorando, vivem trancadas, sem vida, porque a alma está ferida, machucada e doente. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso de número 1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Começa por aqui, Começa por aqui. Eu vou ler, depois nós vamos meditar. Ele me levou e me fez andar em trevas e não em luz. Deveras ele volveu contra a minha mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos, edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Cobriu-me de cinzas. Afastou a paz de minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quando você olha para esse texto, dá para imaginar que foi Jeremias que escreveu, um profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, dá para imaginar? Quando nós olhamos esse texto, quando nós meditamos esse texto, a nossa, assim é dizer, coitadinho, não é? Não é assim que você pensa de Jeremias? Tadinho do Jeremias. A verdade, talvez Jeremias estava querendo se fazer de coitadinho diante dos olhos do povo, diante de Deus. E este tem sido um dos grandes problemas, amados? Nós ficamos aí parecidos coitadinhos. As pessoas ficam com pena da gente.
por causa da nossa aflição, por causa do nosso sofrimento. E ele, como eu disse, ele começa: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem. Quer dizer, eu vi tudo o que Deus fez. Eu vi tudo o que Deus fez com o povo de Israel. É isso que ele estava dizendo. Eu vi com meus olhos. Eu sou testemunha da maldade que Deus fez com o povo de Israel. Com tudo o que está acontecendo, eu vi, sou testemunha, sou prova da maldade com que Deus está tratando Israel. Então, nós imaginamos aqui o que tinha na mente, no coração de Jeremias. O que estava guardado na memória de Jeremias. Estava guardado tragédias na memória de Jeremias. Estava gravado na memória, no coração de Jeremias, tudo aquilo que Deus tinha permitido acontecer de mal com o povo de Israel. E ele diz no verso 20: minha alma continuamente os recorda. Presta atenção, a minha alma continuamente os recorda. Recorda do quê? Todo o mal que aos olhos dele Deus tinha feito com Israel. Minha alma continuamente recorda todo o mal que Deus fez com o povo de Israel. E o que acontece? O que ele continua dizendo? E a minha alma fica abatida. Ele está dizendo: eu fico depressivo, eu fico oprimido, porque eu fico recordando as coisas ruins que Deus fez com o meu povo. É o que tem acontecido conosco, amados. Jeremias aqui, ele está retratando aquilo que acontece, o que está acontecendo. O diabo, ele não muda, a estratégia dele é a mesma de sempre. Sempre ele usa das mesmas artimanhas, ele tem um caminho, e nós que não conseguimos desviar desse caminho, muito embora a palavra de Deus nos orienta, que nós não devemos sair por este caminho. Eu me recordo continuamente do que Deus fez, e a minha alma, eu estou pegando o verso 1 com o 20, e a minha alma, ela se abate dentro de mim. O que você está pensando, amado? O que você fica meditando? Quando você está na sua casa, o que você fica meditando? No que você fica pensando? Eu quero dizer para você nesta noite, que a causa da sua depressão é aquilo que você fica pensando. Você está trazendo à memória, você está revivendo tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. Você está passando tudo de novo, sabe? Então, quando nós olhamos a situação do profeta Jeremias, pelo título que foi dado ao livro que ele escreveu, Lamento de Jeremias, ele está jogando a alma dele fora. E quem vê o texto, aonde que Jeremias foi trancado? Ele falou que Deus trancou ele. Aparentemente, aonde que Deus trancou Jeremias? Na imaginação dele. Observa o texto. Eu entendi, pelo que ele disse, que Deus trancou ele dentro de um cemitério. Para conviver com quem? Com mortos. Observa o texto. Ele está dizendo, não é que Deus fez isso, é ele que está imaginando. Muitas vezes nós achamos que é Deus, mas é nós que nos colocamos naquela posição. Nós achamos que alguém fez aquilo e nós achamos que Deus fez aquilo conosco. O Senhor me trancou dentro de um cemitério com muros, me cobriu com pedras. É isso que ele está dizendo, irmãos. E não é assim que a pessoa que está em depressão, aparentemente ela está vivendo assim. Aparentemente uma pessoa que está em depressão, ela está vivendo num cemitério, ela já está no cemitério. Por quê? Ela está morrendo. Ela está morrendo, só falta o que na verdade? Só falta levar o corpo da pessoa e colocar no cemitério embaixo da terra. Porque ela parou de viver. Todos que param de viver, o presente e o futuro estão mortos. Nós não podemos viver no passado.
Nós temos que viver o presente. O apóstolo Paulo diz: prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu deixo as coisas velhas para trás e vou adiante de coisas novas, eu vou buscar coisas novas. O que tem amarrado a sua vida, amado? O que é que tem amarrado a sua vida? No que é que você está preso? No que é que você está pensando? No que é que você vive meditando? O que é que está amarrando a tua vida, pelo amor de Deus? As palavras de Jeremias aqui, irmãos, não lê uma vez, eu li 10 vezes esse texto para entender um pouquinho. Uma vez você não vai entender. É preciso ler umas 10 vezes. A palavra de Jeremias expressa o estado depressivo que ele se encontrava. Ele estava no limite, ele estava morto na verdade. Tanto é que ele se considerou que estava dentro de um cemitério trancado por muros, coberto por pedras. Jeremias, para você ter uma ideia, ele profetizou mais ou menos 55 anos em Israel. É um dos maiores profetas. 55 anos profetizando em Israel, e no meio do seu ministério, ele passa por uma crise de depressão, ele passa por este momento, que fez com que ele quisesse desistir, não somente do seu ministério, mas que ele quisesse desistir da sua própria vida, de ter desejado não ter nascido, meu amado. A vida é tão bela, é tão gostoso viver, mas Jeremias, ele desejou não ter nascido. Se fosse para ele escolher naquele momento, eu não queria ter nascido, eu não quero nascer. Será que quantas vezes você já pensou, eu não deveria ter nascido, eu não deveria ter existido? Por quê? O que é que acontece? Por que você pensa? Você já parou para pensar nisso, meu amado? Então, alguma vez, se você vive questionando o teu nascimento, se você vive perguntando para Deus, por que é que você nasceu? Você está num estado depressivo. Por que eu nasci, Deus? Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Para sofrer? Eu quero dizer, irmão, que você já está num estado depressivo. Ou você se apega à palavra de Deus, tenha fé para ser liberto, ou procure um médico imediatamente. Por quê? Porque você vai acabar lá, como Jeremias, dentro do cemitério. Você vai morrer. Você vai morrer. O diabo já jogou a isca e você já mordeu a isca. Quantas vezes você já disse, eu nasci para sofrer? Eu nasci para sofrer. Parece que eu nasci para sofrer. Nada dá certo na minha vida. A minha vida é isso, isso, isso. Amados, Jeremias aqui, ele nos passa a sensação de que Deus, verdadeiramente trancou ele vivo dentro de um cemitério. A depressão faz-nos sentir frustrados com nós mesmos. Olhamos para nós, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, nada que eu faço dá certo, eu não prospero, a minha vida não sai do lugar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer nada. Será que é verdade isso? É você que está se colocando nessa posição. É você que está se sentindo assim. Como, repito, Deus não colocou Jeremias no cemitério, ele que achava que estava lá. Deus, é nós que nos colocamos nessa situação. Então a depressão faz nos sentir frustrados conosco mesmo. Eu não sirvo para nada mesmo, Eu não sirvo para nada mesmo. Nada dá certo para mim. Eu sou um azarado na vida. Quantas vezes você já pensou, eu sou um azarado na vida? Olha que palavra, que tipo de palavra você está declarando, que tipo de expressão você está usando para você mesmo. Não sei fazer nada, não sirvo, sou um azarado. Sabe, amados? Jeremias, no capítulo 15,
volta um pouquinho aí, é o mesmo autor, Jeremias capítulo 15, no verso de número 18. Esse tipo de pensamento, ele nos leva a duvidar da própria existência de Deus. Ele diz aqui: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam. Ele está falando isso é para Deus, é de Deus. Ele está dizendo: o Senhor parece que não existe, porque eu estou na situação, você não tem misericórdia de mim, eu falo, você não me ouve, eu não saio dessa situação, porque dura a minha dor continuamente. Ele está dizendo: por que é que eu sofro continuamente? Por que que a minha alma, ela está sendo cutucada, está doendo? Não é o corpo físico, era a alma dele. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. A minha ferida, a ferida na minha alma, não tem remédio, ela não aceita ser curada, não tem jeito de tanto clamar. E aí ele diz: serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? O Senhor existe mesmo? O Senhor é como as águas do ribeiro? O Senhor é uma ilusão na minha vida? Amados, quantos que se colocam nessa posição de duvidar da própria existência de Deus, porque os problemas estão lhe afligindo, porque estão num estado, na verdade, depressivo. Se você não sabia, o profeta Jeremias, ele foi proibido por Deus de se casar. Deus falou para ele: Jeremias, você não vai casar, você vai ficar sozinho. Jeremias, ele foi proibido por Deus de participar de festas. Jeremias não podia ir em festa, não podia casar, não podia ir em festa. Se tem duas coisas boas, é casar e ir em festa. Para que viver se não pode ir em festa e não pode casar, né? Ele foi proibido de ir a um funeral. Ele não podia ir no funeral, não podia ir no velório. Deus falando: você não vai casar, você não vai no funeral e você não vai em festa, Jeremias. Qual o propósito? Deus tinha propósito em tudo isso, que nós não é o caso nessa noite, né? Então a depressão faz nos perder o prazer de viver e até desejar nunca ter nascido. A depressão faz você amaldiçoar as pessoas que você deveria amar. Você amaldiçoa, você rejeita, você ignora pessoas que você deveria amar. Olha Jeremias capítulo 20, o verso 14. Olha o que diz um profeta, irmãos. Se eu fosse pastor, se fosse eu falar essas palavras, você viria na igreja? Ele era profeta, era mais que eu. Maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe. Maldito o dia que eu nasci. Maldito o homem que me deu as novas a meu pai. Ele estava amaldiçoando o médico, ele estava amaldiçoando a parteira, ele estava amaldiçoando o mensageiro, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Enquanto era alegria, para ele era tristeza tudo isso. Verso 16: seja este homem que deu a notícia que eu nasci, seja como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Olha o que ele assemelhou. Ele assemelhou aquele momento de maldição, o que estava acontecendo com as cidades dele. Ele assemelhou esse homem que deu a notícia. Não tem nada uma coisa com a outra. O homem que deu as boas novas, ele estava comparando
com as cidades que foram destruídas pela permissão de Deus, não é? Ouça ele clamou pela manhã e ao meio-dia alarido. Verso 17, porque não me matou Deus no ventre materno. O Senhor deveria ter me matado no ventre. Eu deveria ter sido abortado pelo Senhor. O Senhor deveria ter me abortado no ventre da minha mãe. Porque minha mãe não foi a minha sepultura. Porque minha mãe não foi a minha sepultura. Ô, irmã. Se o seu filho disser isso, o que você vai pensar? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Ouvir um filho teu dizer isso. Porque minha mãe não foi a minha sepultura. Ou não permaneceu grávida perpetuamente. Já pensou, irmã? Você a vida inteira, 80 anos, 90 anos com aquele barrigão, era o que Jeremias estava querendo da mãe dele. Porque minha mãe não permaneceu grávida eternamente? Porque saí do ventre materno, tão somente para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Oh, que situação de, meu Deus, eu estou ficando com dó desse rapaz. Hein, irmão Lázaro? Tadinho desse homem. Agora, o incrível é que tem muitas pessoas assim, irmãos. Tem pessoas assim que chegam ao ponto, não quero mais ser vergonha, eu vou dar um jeito na minha vida mesmo. Eu não quero ser humilhado mais, eu não quero que as pessoas sofram por causa de mim, eu vou resolver esse problema e dar um jeito na vida. Achando que vai resolver, quando na verdade está se complicando ainda mais. Não é? Está se perdendo ainda mais. Amados, a depressão faz então que nós amaldiçoamos pessoas a qual nós deveríamos amar em dobro. Deveríamos ter como bem, como parceiros nossos. Então nós rejeitamos essas pessoas. Eu não tenho nenhum parente aqui, então eu posso dizer, né? Não tenho, né? Eu tinha um tio. Para começar, ele casou já velho, com mais de 40 anos. Não tenta descobrir, a minha família é muito grande. E também não interessa para você, na verdade, serve só como ilustração. Ele casou já com mais de 40 anos, e foi difícil ele arrumar uma esposa. Por quê? Porque ele era esse Jeremias. E ele vivia trancado dentro do seu quarto a vida inteira. Ninguém gosta de mim. Deus me despreza. Meu pai é maldito. Eu sou amaldiçoado. Eu nunca vou ser isso, eu nunca vou ser nada. Ele vivia lançando palavras de maldição à mãe, o pai, os irmãos. Para ele, Deus não existe, Deus não gosta de mim. Deus me abandonou. Era o Jeremias, não devia ter nascido. Amados, não pergunta para mim como que ele morreu. Ele morreu com câncer. Ele foi consumido por câncer, tanta amargura dentro dele, tanta dor, vivia sofrendo. Eu não me lembro, não me recordo de ver esse meu tio dando um sorriso, irmã. Sempre cara fechada, sempre amargurado, sempre sofrendo. Ele era o coitado, só eu que trabalho nessa casa. Ninguém faz nada aqui. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas sempre diminuindo. Irmãos, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Nós não podemos pensar desse jeito. E além do mais, irmãos, eu vou dizer, hein, era crente, hein? Era crente. O que nós precisamos, então? Nós precisamos entender, compreender a palavra de Deus, irmãos. E ter o nosso espírito recriado por Deus verdadeiramente. E não deixar essas coisas tomar conta de nós. Jeremias estava chateado com Deus por ter nascido.
Ele estava chateado por ter nascido. Irmãos, eu levanto, obrigado Senhor, saio de madrugada de casa, 5 horas estou saindo de casa, eu boto o pé na rua assim, Senhor, obrigado por mais um dia, Senhor, que esse dia seja uma bênção. O Senhor já começa a me acompanhar, vem comigo Senhor nesse dia, Senhor, manifesta a Tua glória nesse dia, porque eu preciso, Senhor, obrigado pelos meus dias, que o Senhor ainda me dê muitos dias na minha vida. É minha atitude, deve ser nossa atitude todos os dias. Aonde que nós vemos no livro de Jeremias, Jeremias dando um glória a Deus? Aonde esse homem dá glória a Deus? Sempre reclamando, sempre murmurando. Jeremias, ele escreveu esse livro no período em que Israel estava no cativeiro babilônico. O povo estava lá sofrendo e ele sofria junto com este povo. Observe no decorrer que quanto mais, observe, irmão, lê o livro de Lamentações, lê Jeremias, porque mais ou menos aconteceram juntos, não é? Observe no decorrer que quanto mais ele se lembrava da dor que havia passado, da dor que ele estava passando, ele ficava mais entristecido e mais deprimido. Quanto mais pensava, quanto mais ele se lembrava daquilo que estava acontecendo, do que tinha acontecido, ele ia se acabando, ia ficando mais deprimido, ia se menosprezando cada vez mais. Ele mesmo confessa que mantinha na sua mente contínuo pensamento de dor. Olha aí o verso 20 para você ver lá de Lamentações. Ele mesmo diz que ele mantinha a sua mente cheia de dor, não é isso que está escrito aí? Continuamente, a dor me consome na minha mente. Oh querido, oh meu querido, oh, o que está afligindo tua mente? Por que estás abatida, minha alma? Por que te aflige dentro de mim, minha alma? No que você está pensando, minha alma? Irmãos, é hora de nós conversarmos sério com a nossa alma. É hora de nós darmos uma ordem para a nossa alma. Existem pessoas que focam a sua atenção em experiências dolorosas do passado. O que é focar? É colocar aquilo e ficar ali, ficar olhando, pensando só naquilo. Ficam meditando, martirizando, maquinando, como você entende, não sei, maquinando, martirizando, pensando, não é? Focado naquilo, em coisas, experiências dolorosas, coisas ruins que aconteceram no passado, como sentimentos de perdas, como injúrias que receberam, calúnias que receberam, levando culpas porque aconteceu algo lá no passado, sonhos frustrados, sonhos que não foram realizados. Amados, nós não podemos prender a nossa mente nessas coisas desastrosas que aconteceram na nossa vida. Ah, irmão, eu só lembro da minha infância, eu só lembro que eu batia no meu irmão, eu não lembro que eu apanhava dele, não. E João, ficar lembrando que eu apanhava do meu irmão, não, eu só lembro quando eu batia nele. Por que eu vou ficar lembrando coisas ruins, negativas? Irmãos, eu passei por coisas ruins na minha vida, todos nós, na infância. Tem pessoas que na infância foram abusadas e carregam isso até hoje. Esse abuso já passou, ficou lá atrás, ninguém sabe, ninguém precisa ficar sabendo. Guarda isso para você, mas libera, viva o presente, viva o agora. Olha o momento que você está vivendo, larga isso para trás, deixa lá o teu passado de infância. Quantas coisas ruins aconteceram na minha infância? Se eu procurar, eu vou me lembrar das coisas ruins, mas eu não quero me lembrar das coisas ruins. Eu quero lembrar das coisas boas que aconteceram na minha vida. É esse que é o problema, minha irmã. A gente fica lembrando coisas ruins que aconteceram. Não fique trazendo aquelas coisas do passado. Olha, eu tenho aqui, olha aqui, vocês nunca perceberam, mas eu tenho 2 cicatrizes que era para mim ter morrido.
ou tem coisas pior, mas eu lembro por quê. Olha aqui meu punho é cortado inteiro, ó. Quando eu tinha 7 anos, morava no sítio, passava o trem, fui correndo para ver o trem, facão na mão, porque sempre trabalhando, né? Com 7 anos, facão na mão, liso, escorreguei, o facão aqui, quase que vai meu punho fora. Sabe por que eu lembro? Por causa da cicatriz que ficou. Por isso que eu lembro. Mas a minha mão está aqui, ó. Porque, aquele dia, se eu não tivesse pegado aquele facão, se eu não tivesse corrido, não sei o que tem, agora está essa marca aqui. Irmão, você está vendo? Não tem problema. Aqueles que chegam perto de mim, aqui eu tenho, ó, morei no sítio, eu tenho um risco aqui, que a Ivonete falava para mim que isso incomodava ela quando namorava. Galinheiro, vai mexer com galinha no galinheiro. A galinha me deu uma arranhada e quase que fura meu olho e rasgou meu rosto. Eu vou ficar lembrando da galinha, eu nem lembro da galinha, eu só lembro quando alguém... O que é essa cicatriz que você tem no rosto? Aí eu lembro da galinha. Mas não furou meu olho, João. Eu lembro com saudade, Toninho, o tempo que jogava a bola lá na quadra do fórum. E você pulava que nem um gato naquelas bolas. Não é gostoso lembrar isso? Agora você vai lembrar do frango que você levava? Lembra das bolas, das defesas que você fazia, rapaz? É assim que temos que pensar. O gol que eu fiz, não no gol que eu perdi. Eu lembro os gols que eu fiz. Não no pênalti que eu chutei fora, na decisão do campeonato. Hein, João? Você fez isso. Mas você vai ficar pensando nisso? Não vai. Irmãos, pelo amor de Deus, estou dando esses exemplos verdadeiros, mas banais, na nossa vida, que tira a nossa paz, que tira a nossa alegria, que tira o nosso gozo. Aquele namorado, aquela namorada, que não deu certo, ou porque você achou, ou Deus não permitiu. Deus não permitiu. Meu irmão, meu amado, sabe? Então não vamos deixar essas coisas, não vamos ficar maquinando, não vamos ficar relembrando, não vamos desenterrar defuntos. Quem faz isso? Quem é que desenterra? Fazer aquele, como é que chama aquele negócio que faz, desenterrar para fazer aquele negócio, para quê? Você vai receber uma herança por isso, alguma coisa? Agora, o duro é quando nós fazemos isso na nossa memória, irmãos. Nossa memória, no nosso coração, na nossa alma, sabe? Então, cada vez que nós trazemos a memória, em que nos lembramos de algo doloroso que vivemos no passado, nós passamos a viver a mesma cena vivida lá no passado. Sabe o que acontece? Você volta no mesmo, cada vez que você lembra daquela tragédia, você está voltando lá, naquele mesmo momento, você está vivendo tudo aquilo novamente. Você está revivendo, parece que você está lá. E eu quero perguntar para você, vai resolver o teu problema? Está lhe ajudando alguma coisa? Não vai resolver, irmãos, e nós vivemos presos nisso, nessas coisas do passado. Dói para você, amém, irmãos? Dói sim, claro. Dói para nós. Mas não vamos ficar lembrando dessas coisas, não vamos deixar, não é lembrar, não vamos ocupar a nossa memória. Sabe? A tragédia, quando você lembra, a tragédia ela não dói no corpo, mas ela machuca a alma. Não dói no corpo, mas ela machuca a alma. E a alma machucada nós chamamos de depressão. Depressão é alma ferida, alma machucada. E dói. E dói, dói, dói. Como o salmista dizia na nossa mensagem de domingo: porque perturbas dentro de mim, ó minha alma. Porque perturba dentro de mim, ó minha alma. Na verdade, por que é que nós perturbamos a nossa alma com algo que já aconteceu e não dá mais para refazer? Perturbar a nossa alma, ser perturbado pela nossa alma
com algo que aconteceu lá no passado e não tem mais jeito, não dá mais para refazer, nós estamos nos matando também. Estamos acabando com a nossa existência, estamos nos trancando, nos vendo como via Jeremias, dentro de um cemitério com paredes, com muros, dentro de uma catatumba. Toda vez que você lembra em algo que não dá para reparar, você está se colocando nessa condição. Jeremias, ele foi curado. Ele foi curado quando que Jeremias foi curado? Olha a dica para você nesta noite. Jeremias, ele foi curado, e nós vamos ver que Jeremias, ele foi curado a exemplo de Elias. E eu queria trazer uma verdade para você, que domingo não deu tempo, não é verdade? E a mensagem é enorme, é gostoso de pregar. Mas se você não prestou atenção no texto, Elias, olha a estratégia de Deus para falar com Elias. Elias não queria ouvir ninguém. Deus tentou várias formas para falar com Elias. E Elias não via Deus. Por quê? A alma dele estava tão perturbada, a alma de Elias estava tão deprimida, que ele não conseguia ver Deus. Deus, né? Passou o quê? Passou um vento. Deus não estava no vento. Mas quem falou que Deus não estava no vento? Elias não via Deus no vento. Veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Por quê? Elias não via Deus no terremoto. Aí Deus falou, ele não viu eu no vento, ele não viu eu no terremoto. Eu vou agora no fogo, porque ele é acostumado com fogo, não é? Ele sabe que eu me manifesto no fogo, né? Eu quero ver se ele lembra lá do Monte Carmelo, né? Aí Deus, o fogo, nem no fogo Elias viu Deus. Então Deus usou de várias maneiras para atrair a atenção de Elias. Você vê o estado de uma pessoa depressiva, ele não ouve nada, ele não vê. Olha, eu não estou falando de pastor Dorival, estou falando de Deus, e não estou falando do Toninho, estou falando de Elias. Alguém que era acostumado com milagres, alguém que falava cara a cara com Deus, irmã. Não é fácil, eu sei que não é. Mas nós temos que ter algumas atitudes. Jeremias, a exemplo de Elias, a exemplo do salmista Jeremias, ele foi curado quando ele mudou, presta atenção, irmãos. Ele foi curado quando ele mudou os seus pensamentos. Quando ele mudou a sua maneira de pensar, aí que ele foi curado. Eu quero dizer para você nesta noite, enquanto você não mudar os seus pensamentos, você não vai ser curado, e não adianta eu orar por você. Interessante, né? Jeremias foi curado quando ele parou de meditar em tragédias. Ele foi curado quando ele parou de pensar em coisas ruins. Enquanto ele foi curado quando ele parou de olhar o passado de uma forma trágica, de uma forma desastrosa. Olha que interessante no verso 21, olha, o mesmo homem, olha como ele muda de ideia repentinamente. O mesmo homem que vem falando aqui, no verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Minha alma continuamente recorda e se abata dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O mesmo homem que vinha se amaldiçoando, que vinha lembrando dos problemas, das dificuldades, das coisas ruins, da tragédia, eu quero trazer à memória. Até hoje não deu certo, eu sofri até hoje, a partir de agora eu vou mudar. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque naquilo que eu estou pensando não tem dado certo. Eu não tenho sido curado, estou morrendo.
mas eu quero mudar. Chega um momento que o espírito de Jeremias diz a ele, agora é o espírito, a alma dele estava comandando ele, a alma dele estava dirigindo, os sentimentos de Jeremias estavam ditando as regras na vida de Jeremias, mas chega um momento em que o espírito de Jeremias diz a ele, ei cara, para com esses pensamentos, ei cara, para com esses pensamentos, senão nós vamos morrer. Você entendeu? Jeremias era movido pelos sentimentos do passado, angústia, a alma carregada. Ele estava naquela situação, mas aí o Espírito diz, ei, para de pensar nessas coisas, porque senão nós vamos morrer. Nós quem? O corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito. Nós vamos morrer, minha alma. Se você continuar com esses pensamentos de tragédia, com esses pensamentos que você está aí, de desgosto, de angústia, nós vamos morrer, como você mesmo já disse, o Espírito sabia, como você mesmo já disse, que você está dentro do cemitério trancado. Sabe, amados, não deixe sua alma, eu chamo a sua atenção nessa noite, não deixe sua alma governar você. Quem governa você? É a tua alma. A alma, ela governa por sentimentos momentâneos, você sabia? A alma governa você por sentimentos momentâneos, por aquilo que está acontecendo no momento. Então ela governa você. Você recebe uma notícia boa, você se alegra, você ri, você pula, você salta. Você recebe uma notícia ruim, a alma, ela te joga no chão. A alma faz a diferença. Você chega na igreja, presta atenção, você chega na igreja pensando nos problemas, nas dificuldades, e o louvor está aqui, minha irmã, e você está com aquele problema do marido, brigou com o marido, o filho, eu não vou cantar não, e aquele meu marido, e aquele meu filho, vai cantar para quê? Eu não vou cantar. Quem está dizendo para você não cantar? A alma. Mas quando você está cheio do Espírito de Deus, você entra por cada porta, eu não quero saber o que aquele desgraçado do meu marido fez, deixou de fazer, eu vou adorar a Deus. É o Espírito que está dizendo, por quê? O Espírito não está preocupado com a alma, eu vou adorar a Deus, porque Ele me salvou. E aí toca o louvor e você salta, você pula, você canta, você bate palma, porque você não está sendo governado, dirigido pela alma, pelo momento, pelas circunstâncias que você está vivendo. É o Espírito recriado, religado em Deus, que lhe faz cantar. Por que nós cantamos? Talvez você não sabia, né? Em espírito, em verdade. É o Espírito, não é com a alma que nós temos que cantar. A alma, ela canta com sentimentos. Por isso que eu não gosto de culto emocional. A pessoa faz isso, faz aquilo, por quê? É a alma, está alegre, momentânea, ele faz aquele, chega na segunda-feira, tudo morto de novo. Mas quando o Espírito faz, é eterno, dura para sempre. Não deixe as emoções governar você, meu irmão. Não deixe as emoções tomar conta da tua vida. Deixe o teu espírito ser o governante. Não deixe sua alma governar você. É o espírito que tem que governar você. Porque se a alma governar você, você vai se comportar conforme aquilo que está pensando no momento. Com aquilo que está pensando, com aquilo que está passando, com a situação momentânea. Se você está pensando em morte, você chora. Se você está pensando num casamento seu, se você está pensando num filho que vai nascer, você se alegra. Não é assim? Se você está pensando numa conquista, você ri. Se você está pensando numa derrota, você fica deprimido. E a tua alma vai te levar à morte. Lembre-se, você é um espírito. Você é um espírito que possui uma alma e vive num corpo. Você não é uma alma, você é um espírito.
Você é um espírito, não uma alma. Você vive num corpo e tem uma alma. Essa é a definição nossa. A ciência bíblica é a definição para nós. E para você saber, este espírito que você é, este espírito chamado Dorival, ele foi recriado por Deus. Ele foi recriado, eu sou recriado, João recriado, Lázaro recriado por Deus. E se foi recriado por Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Você entende isso, amado? Eu sou um espírito recriado por Deus. E se eu sou filho de Deus, é o Espírito de Deus que dirige a minha vida, é o Espírito de Deus que guia a minha vida, e não a minha alma pelos meus sentimentos. É tão fácil, tão claro isso. Assim como Jeremias, o espírito de Jeremias tomou uma decisão. Seu espírito tem que tomar a direção da sua alma também. É hora de dizer: alma, senta aí. Agora quem vai governar é o espírito. É o meu espírito que vai se levantar agora. É ele que vai governar. É ele que vai ser o Senhor. Dirigido pelo Espírito de Deus, vai ser o Senhor da minha vida. Porque o meu espírito foi recriado. Eu decido. Quando o Espírito governa você, quando é o teu Espírito que está no comando, quando é o teu Espírito, tendo como Espírito Santo o Senhor da tua vida, eu decido, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Espírito Dorival diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A alma, ela quer os sentimentos, mas eu tenho que decidir. Precisamos repreender da nossa mente. É o Espírito nosso, não é a nossa alma que repreende, irmãos. Não é a alma que repreende, não é a alma que diz. Somos nós, o Espírito, que tem que dizer, que tem que falar, que tem que mandar em nós. Filipenses 4:8, olha o que Paulo diz aí. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ocupe o vosso pensamento com estas coisas. Encha a tua mente com estas coisas. Sabe? Coisas puras, coisas amáveis, coisas boas. É isso que deve ocupar a nossa alma, o nosso pensamento. Não podemos ficar ansiosos com o nosso futuro, nem tampouco viver chorando pelo nosso passado. Devemos estar firmados e crendo que tudo o que acontece colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, verso 28. Tudo o que acontece, eu creio, colabora para o bem, porque eu amo a Deus. Entenda uma coisa, observa, leia, estuda o livro de Jeremias, porque eu estudei. Depois que Jeremias tomou esta posição, depois que ele disse lá em Lamentações, no verso 21, depois que ele disse: epa, vamos parar com esse negócio, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nasceu um outro homem, nasceu um novo Jeremias. O corpo era o mesmo, o espírito era o mesmo de Jeremias. É o mesmo Jeremias, o mesmo corpo, o mesmo espírito, só que agora não era mais a alma que governava Jeremias, era o espírito dele que governava ele. Não deixe tua alma te governar, não é? O que mudou nesse homem? O que mudou nesse homem? A alma dele que mudou. A alma, o corpo continuou o mesmo, só que foi transformado. A alma dele, sua alma cheia, né? Ele deixou de alimentar sua alma com tragédias. Ele deixou de alimentar sua alma com problemas. E ele passou o quê? A alimentar sua alma com as promessas de Deus. Ele deixou de alimentar a sua alma com tragédias e com problemas e passou
alimentar, o Espírito passou a alimentar a sua alma com as promessas de Deus. Experimenta, chega na tua casa, pega aquele jornal, não sei se existe mais aquele jornal que a capa dele era de sangue, de São Paulo lá, tinha um jornal em São Paulo que era só tragédia, só desastre, só notícia ruim, só isso, só aquilo. Não é? Para de ficar assistindo os jornais da Rede Globo que só traz tragédia, só traz morte, só traz desastre, só traz isso, só traz aquilo. Aquilo lá deprime você, aquilo te leva para baixo, você fica lá, aí você fica o dia inteiro, você que vê essas coisas, você fica o dia inteiro pensando, ai, coitadinho dele, né? Mas era tão bonzinho, mas ela, você viu, não sei o que tem, não sei o que lá. Você vai alimentar a tua alma com aquelas coisas e você vai ficar deprimido. Irmãos, presta atenção nisso. Muda o teu pensamento. Comece a ler outras coisas. Pare de ver filme de terror. Pare de ver filmes de tragédias. Comece a ver outros filmes, bíblicos principalmente. Pare de ver coisas ruins. Porque quando você vê coisas ruins, você está alimentando a sua alma com coisas ruins. Sabe, amados? Então, nós temos aqui o nascer de um outro Jeremias. Jeremias foi um outro homem, um homem diferente, porque o espírito dele passou a governar ele, e ele passou a não pensar mais nas tragédias, mas ele passou a meditar nas promessas do Senhor. Olha o novo Jeremias, logo depois que ele diz isso, ele falou isso, tomou essa decisão no verso 21, olha o que ele já disse no verso 22. Olha o que ele já diz no verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Diz o que? Aí ó, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. A alma dele mudou. Diz a minha alma, portanto, eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, para de reclamar, para de murmurar. Aí, o mesmo homem, mudou de atitude, mudou o homem. Parece tão simples, né? Parece tão simples. E aí, quando você olha no livro de Jeremias, irmãos, estou encerrando, fica tranquilo, viu? Aí quando você olha no livro de Jeremias, até o meio do livro ele está lá, naquela depressão, naquela, vai, não vai, né? Mas a partir do momento que ele toma essa posição, você vai lá ver, lá depois do capítulo 29 de Jeremias, olha o capítulo 29 de Jeremias, olha o verso 10, o que ele diz, um homem restaurado, um outro homem dirigido pelo Espírito, né? Assim diz o Senhor, ele já mudou, as profecias dele mudou, não é? Assim diz o Senhor, logo se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Ele está profetizando, não é tragédia, é boas coisas vai acontecer, tornando-vos a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos para este lugar, do lugar para onde vos mandei. Mudou as profecias do homem, irmãos. Mudou a profecia do homem. Agora ele profetiza coisa boa. Eu quero dizer uma coisa para você. Você vai lá na irmã Dondinha, você vai lá na irmã Dondinha, e ela olha para você assim, eis que te digo, varão, o Senhor está preparando uma sepultura para você, hein? Por quê? Ela está cheia de morte, ela está cheia de tragédia dentro dela. Ela vai profetizar aquilo que está dentro dela, irmão. Presta atenção aonde você vai ouvir.
Uma pessoa pode te dar aquilo que ela tem. Se ela está angustiada, ela vai te profetizar coisas nesse sentido. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha o caso de Jeremias. Enquanto ele vivia enclausulado pela alma negativa, era reio, porque isso, porque aquilo, até Deus, ele amaldiçoava até Deus, mas a partir do momento que ele se converteu, né? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, ele vos enviou lá, ele vai trazer de volta, o Senhor é bom, irmão, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor quer te prosperar, o Senhor vai tirar tudo que você tem? Claro que não. O Senhor tem pensamento bom para nós, irmãos. O Senhor vai te matar? Não, o Senhor vai te dar vida. Porque dentro do profeta está cheio de vida. Dentro do profeta está cheio de vida. Dentro do profeta está cheio de esperança. O Brasil vai melhorar. A situação do Brasil vai melhorar, sabe por quê, meu irmão? Porque tem um presidente novo, mas porque eu tenho esperança no Senhor. Eu tenho boas esperanças. Se eu tivesse esperança negativa, não tem jeito não, irmão. Pode dar fim nisso aí, viu? Porque no Brasil não tem jeito não. O Brasil tem jeito, porque eu tenho esperança. Você tem que olhar, hein? Quem profetiza. Um depressivo, um deprimido profetizar, só vem coisa ruim. Um negativo profetizar, só vem coisa ruim em cima de você. Jeremias mudou as palavras dele. Mudou, as sentenças de Jeremias mudaram. Pode, irmão, prestar atenção no livro de Jeremias. Olha aí, um pouquinho mais, eu gosto demais, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês têm azar de ter um pastor que gosta da Bíblia? Olha Jeremias 30, 17. Olha aí, olha o que ele diz aí. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo, essa por ela, eu vou restaurar a sua saúde. Antes, até então ia matar, né? Você vai ficar aí exilado, é isso, vai acontecer isso, mas agora Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai mudar. Olha aí, um pouquinho mais, estou terminando, é para encerrar o último texto. No capítulo 31, está tão pertinho aí, olha o verso 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos, tornarei o seu planto em júbilo, e os consolarei, transformarei em regozijo, e sua tristeza. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor. Olha, irmã, para você, hein? Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Profeta bom, né? Reprime a tua voz, os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Que benção, Jeremias, né? Um homem transformado, um homem arrependido, um homem convertido é outra coisa, né, irmão? Aquele que amaldiçoava, abençoa. Aquele que amaldiçoava, agora ele torna-se portador de bênção. Um instrumento de Deus. Que tipo de palavras você tem vomitado? Maldição por causa da alma, irmãos? Quem vomita palavras de maldição é porque a alma está doente. É porque está ferida, é porque está machucado. Bênção. Quem profetiza bênção? Porque está com a alma cheia de esperança. Quem profetiza bênção, profetiza porque a alma está cheia de esperança. Ele acredita. Eu acredito. Corinthians está caindo para a 3ª divisão, mas eu acredito, ele vai se salvar no último jogo. Irmãos. Amém? Não tem mais o que falar, acabou.
quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não quero pensar em coisas ruins. Não quero trazer coisas do passado que me traz tristeza. Eu quero pensar no futuro bom, melhor. Eu quero pensar na Nova Jerusalém. Eu quero pensar no arrebatamento. Eu quero pensar no arrebatamento. Eu não tenho, irmãos, não tenho terreno no cemitério. Eu não tenho plano de funerária, porque eu tenho esperança do arrebatamento. Você não precisa pensar que nem eu, mas eu tenho esperança no arrebatamento. Eu creio no arrebatamento. Pastor João morreu crendo no arrebatamento. Quem sabe eu seja também um desses, mas eu vou morrer crendo no arrebatamento. E aí, encontra com o Senhor nas nuvens. Ele vai falar, eu falei que eu ia te arrebatar? Você veio primeiro, o João ficou lá. Sofrendo lá, você está aqui. Oh, glória! Eu vou dar um glória, João. Deus é bom. Deus é misericordioso. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Vamos deixar o passado de lado. Lembra do teu tempo de criança que jogava bolinha de gude na rua? Não tinha nenhuma preocupação. Estava preocupado se o que ia comer na hora do almoço. Lembra do tempo que você jogava bete na rua? Não tinha hora para tomar banho, brincar de salva ali no jardim. Ia na escola, torcia para o professor não ir, Sérgio, para ir jogar, para ir brincar de salva no jardim, no coreto. Rapaz do céu, coisa boa. Agora eu vou lembrar das fumadas da professora, das notas ruins que eu tirei? Não. Eu vou lembrar do tempo que eu brincava de salva, que eu jogava bolinha de gude. Vou lembrar o tempo que eu passei fome? Não. Não, mano. Não. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é bom. Amém? Pensa nisso. Vamos mudar que nem Jeremias hoje? Coloca a tua alma no banco hoje. Coloca a tua alma no banco. E diz aqui, hoje é o Espírito que vai mandar. A partir de hoje é o Espírito. E eu não vou andar mais por sentimentos. Não por sentimentos. Porque o Espírito de Deus me diz assim, assim, assim. E eu tomo posse em nome de Jesus. Espírito de Deus, fala comigo. Espírito de Deus, fala com o meu espírito. Que meu espírito seja o Senhor, guiado pelo Espírito de Deus na minha vida. Se você quer tomar uma posição, se você quer que teu espírito, o teu espírito, lógico que abaixo do Espírito de Deus, se você quer que o teu espírito tome conta da tua vida, seja o Senhor da tua vida, coloque-se em pé e cante esse louvor. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é
te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu espero em ti, eu descanso em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Oh Senhor, oh Deus, oh Pai amado, Eu te adoro, oh Senhor amado. Deus de amor. Nos restaura, Pai. Ó Deus, ainda que for para o Senhor limpar nossa mente das tragédias, Pai. Ó Senhor, limpa nossas mentes, ó Pai, nosso coração das experiências negativas que passamos no passado. Senhor, não sei o que o Senhor fez com Jeremias, Pai, para ele mudar de repente. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, parece que foi algo momentâneo na vida de Jeremias, essa mudança de atitude. Ó Deus, faz esse milagre em nós nesta noite. Senhor, quantos sofrendo, encarcerados pela alma doente, pela alma enferma, porque estão presas no passado, nas tragédias. Em nome de Jesus, Pai, o Espírito é o mesmo. O Espírito que estava sobre Jeremias é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite. Por isso, em nome de Jesus, que Ele possa penetrar. A Tua palavra diz que a Tua palavra penetra como espada até o fundo da alma, discerne o Espírito e a alma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero te pedir nesta noite, faz um milagre neste lugar, Pai. Faz uma cirurgia na alma nesta noite.
Faz, Pai, uma cirurgia, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possamos nessa noite sair transformados deste lugar, porque viemos aqui para sermos transformados pela Tua palavra. Que o Teu Espírito, Pai, que a Tua palavra faça a separação da alma e do Espírito nessa noite. Faça uma cirurgia na nossa alma e cura esta chaga, este câncer na alma, esta ferida na alma, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, restaura. Eu declaro que a cura, a libertação nesta noite, Pai. Eu declaro, estamos ministrando cura na alma. Eu creio e eu profetizo, Pai, que há cura neste lugar, que há libertação neste lugar, que há alegria, oh Senhor, em nome de Jesus. Choro de lágrimas, prantos de dor, são transformados em risos de alegria. Eu declaro em nome de Jesus, receba, o Senhor está enxugando suas lágrimas nessa noite, lágrimas de tristeza, de dor. Ele está dando lágrimas de riso, de alegria, de gozo, de prosperidade na tua vida. O Senhor está sepultando o teu passado nessa noite. O Senhor está restaurando o teu viver, a tua esperança. O Senhor está lhe tirando do cemitério que você está nesta noite. O Senhor está colocando você no jardim, um jardim regado pelo Espírito de Deus. Receba nesta noite, receba a palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Guarde isso com você. Tome a atitude de Jeremias. Deixa o Espírito coordenar e dirigir a tua vida. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida. Alma, senta no banco, alma. Toma posse em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.